Olá, espero que você esteja bem, que esteja aproveitando bem o seu tempo, que esteja cumprindo adequadamente o seu planejamento de estudos, para que isso tudo depois faça a grande diferença na sua vida, na sua história pessoal, tá bom? Estou contando com isso e de minha parte fazendo aqui também aquilo que me compete, com alegria, com carinho, com orgulho de estar participando nesse momento de afastamento social da sua vida aí na sua casa, através dos roteiros, das trilhas, através das videoaulas e assim por diante. Bom, nós estamos conversando sobre a filosofia de Platão e eu quero continuar hoje essa conversa falando sobre a chamada alegoria da caverna, ou mais comumente conhecido como o mito da caverna de Platão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta grande aventura que é adentrar nessa caverna desenvolvida, construída pelo grande filósofo Platão. Platão escreve o mito da caverna dentro de um livro chamado A República. Então, o mito da caverna não é um livro de Platão, é um pedaço, é um recorte, uma pequena parte no contexto do livro todo, no qual Platão está falando sobre como que se dá o conhecimento, como deve ser a cidade ideal, perfeita. Ele vai falar sobre governo, sobre leis, sobre educação, uma série de questões pertinentes a uma cidade ideal. E dentro desse contexto, num determinado momento, ele fala, peraí, deixa-me falar de uma forma mais simples para vocês. E aí ele narra uma história, que é claramente uma história para ser interpretada como metáfora. E aqui vai a primeira questão importante. O mito da caverna tem função metafórica, alegórica. De alguma forma, Platão fala o mito para dizer de outras coisas que estão para além do mito, né? Então ele vai dizer que tem homens aprisionados no fundo da caverna. É uma metáfora, né? Quem são esses homens? São todos os homens, todos os seres humanos que, tendo a oportunidade de saírem da condição de aceitação das aparências, não fazem. Então isso implica aprisionamento, entende? Então toda a construção do mito da caverna é metafórica, toda ela, escrita com esta finalidade metafórica. Então Platão diz que dentro de uma caverna subterrânea há um grupo de homens aprisionados por correntes que mantêm os seus pescoços voltados, com os rostos voltados para o fundo da caverna, todos eles, de modo que a única coisa que eles veem é aquilo que está na frente deles, lá no fundo da caverna. Só que atrás desses homens tem um grande muro, e por trás desse muro, um pouco mais atrás desse muro, tem uma fogueira. E essa fogueira, evidentemente, dentro de uma caverna escura e subterrânea, essa fogueira produz luminosidade. Entre a fogueira e o muro, algumas pessoas passam sempre de um lado para o outro e carregam objetos sobre esses que projetam uma imagem sobre o muro, né? Ou seja, a pessoa está andando aqui, o muro está colocado, a pessoa carrega um objeto, vou pegar um objeto, uma corujinha. Então a pessoa está carregando o objeto. Ao passar com o objeto atrás do muro, aquele fogo que está aqui atrás vai projetar a sombra do objeto lá no fundo da caverna. As pessoas que estão lá no fundo da caverna acreditam que aquelas sombras constituem uma verdade, uma realidade, uma coisa em si mesma. Elas não são capazes de suspeitar que aquela sombra é ocasionada por esse objeto que passou aqui
por todo esse contexto que está por trás. Ou seja, não fosse a fogueira, não fosse as pessoas caminhando atrás do muro, não fosse o objeto sendo transportado de um lado para o outro, a sombra não existiria. Eles acreditam que a sombra existe e pronto. Até que um deles se liberta das correntes e começa um caminho de abandono daquela condição. Rompe as correntes, aí você pode imaginar o que vai acontecer, né? As dificuldades todas que vão acompanhar a pessoa que faz esse movimento de saída da escuridão. Dor, mal-estar, né? Ao se depararem com a luminosidade, ao olhar de frente para a luminosidade da fogueira, provavelmente vai ficar cego, né? A pupila está muito dilatada, imagina. Mas essa pessoa vai, com muito esforço, romper todas essas barreiras até sair da caverna. Vai lá fora e vai descobrir lá fora que o mundo é colorido, que as coisas se movimentam, que existe ar puro, né? E Platão chega a dizer que essa pessoa que se liberta da caverna vai olhar para o sol e vai descobrir que o sol dá vida às coisas, fazendo uma clara referência à ideia de sumo bem na filosofia de Platão, né? Uma ideia, desculpa a expressão, ela não é muito adequada, mas a ideia hierarquicamente superior a todas as outras. Então, depois de ter saído, de ter descoberto tudo aquilo que existia lá fora, esse nosso liberto vai ficar motivado a voltar dentro da caverna. Vai sofrer pra caramba para fazer o caminho de volta. Não é fácil para quem estava enxergando na claridade, enxergar agora na escuridão, mas ele vai lá dentro com o intuito de alertar os seus antigos parceiros de caverna da existência de tudo aquilo que ele descobriu. Mas acontece o trágico. Ao chegar lá e informar os seus antigos colegas de tudo aquilo que ele descobriu, de que existe um mundo estupendo lá fora, eles acreditam que o cara ficou louco e nutrem a convicção de que de fato não podem sair da caverna. Tá vendo como a gente não pode sair daqui? Quem sai daqui fica louco. Olha o que ele está falando. Está falando, entende? Platão sugere a possibilidade de que eles teriam, inclusive, matado esse cara que voltou lá. Na hipótese de terem matado, isso seria uma referência clara ao que Atenas fez com Sócrates, que para Platão representa uma baita de uma injustiça, né? Ele queria abrir os olhos dos atenienses e eles não aceitaram essa proposta e acabaram matando. Bom, esse mito ele é chave de interpretação do pensamento de Platão em vários aspectos. Vamos a algumas considerações rápidas. Primeira, o interior da caverna representa o mundo sensível. O lado de fora da caverna representa o mundo inteligível. Por quê? Porque o interior da caverna é a configuração da aparência. As pessoas se contentam com aquilo que parece ser verdade. Elas se contentam com aquilo que é apresentado para elas de modo imediato, ou seja, sem a mediação da razão. Tão só a força dos sentidos, e aí detalhe, Platão desconfia enormemente dos sentidos, tá bom? Platão não vê os sentidos com bons olhos, acha que os sentidos são traidores. Então, o interior da caverna representa esse mundo
esse conhecimento do mundo dado pelos sentidos. O cara, ele fica confortável com a aceitação daquela explicação dada pela aparência. Eu estou vendo a imagem passando de um lado para o outro, como assim existe alguma coisa que gera a imagem? Ele não levanta essa hipótese. A saída da caverna representa o acesso dialético, paulatino, processual ao mundo inteligível. Né? Veja que o homem sai da caverna, primeiro ele esfrega os olhos para ver com a luminosidade gerada pela fogueira. Ele já avança um pouco, ele saiu daquele nível precário e de ignorância quase que completa, quando achava que a sombra era gerada por ela mesma, ou tinha vida própria. Aí agora ele já consegue entender alguma coisa. Mas não para por aí. Quer dizer, o mundo das ideias está lá fora. Então há um percurso longo que precisa ser percorrido, desde o abandono da corrente até a contemplação do sol lá fora. O mundo inteligível vai ser acessado pela força da racionalidade quando o indivíduo está lá do lado de fora da caverna. Quando ele está lá fora, a gente pode aproveitar para fazer uma outra observação com relação ao mito da caverna. O cara, quando chega lá fora, ele se sente eticamente desafiado a voltar dentro da caverna. Né? Não dá para imaginar, no contexto da filosofia grega de um modo geral, da filosofia clássica de um modo geral, especialmente da filosofia de Platão, não dá para imaginar que esse cara chegasse lá fora e falasse: dane-se, eu cheguei aqui pelo meu próprio mérito, então pela força da meritocracia eu tenho todo o direito de ficar aqui. E eles se virem, não saíram porque não quiseram, tiveram as mesmas oportunidades que eu. Isso é impossível na filosofia de Platão. O Platão vai entender que o filósofo, aquele que descobriu a verdade, aquele que alcançou um nível de conhecimento sobre a realidade, um nível muito mais alto de conhecimento sobre a realidade, está eticamente comprometido ao retorno no fundo da caverna. Ainda que, como aconteceu com Sócrates, ele corra o risco de perecer. Mas não dá para fingir que ele não tenha compromisso com aqueles que ficaram lá. Né? E aí a gente associa isso à filosofia política de Platão, que no nosso livro didático vai aparecer logo à frente, trabalha a teoria do rei filósofo, do filósofo rei. Né? O filósofo é aquele que possui a virtude da sabedoria e, por possuir a virtude da sabedoria, deve se comprometer com a busca do bem comum, a busca do bem da coletividade, porque ele viu coisas, ele contemplou coisas, ele teve acesso a uma realidade que as outras pessoas não tiveram. Então, ele exerce bem a sua essência, ele exerce bem a sua virtude, a virtude da sabedoria que ele possui, quando ele efetivamente se compromete a essa busca do bem comum com relação àqueles que ficaram lá dentro aprisionados. Né? O mito da caverna pode também ser usado como instrumento de interpretação do nosso dia a dia. Né? Vale a pena você depois fazer algum exercício nesse sentido. Toda vez que nós, seja nas relações afetivas, nas relações sociais, na relação política, na relação de consumo, toda vez que nós aceitamos como válida, como verdadeira, uma ideia, sem desconfiar que aquela ideia está sendo gerada, que aquela informação está sendo gerada por uma ideia que está por trás dela, nós estamos perdendo a oportunidade de romper com os grilhões que nos prendem. Né? E aqui um detalhe, a saída da caverna é sempre num gerúndio, sabe? Nós estamos sempre saindo da caverna, porque senão eu corro o risco de sair de uma caverna, de tornar absoluta uma outra forma de pensar sobre as coisas e me fechar para outras possibilidades, e isso vai se tornar de novo uma outra caverna para mim.
Gostaram da minha corujinha? Ganhei de lembrancinha de uma aluna da terceira série o ano passado. Aí fica aqui no meu painel aqui de lembretes. Meu amigo, foi legal falar com você. Espero que a reflexão sobre o mito da caverna tenha ficado clara. A gente continua com mais alguma coisa sobre Platão numa próxima videoaula. Um grande abraço para você. Eu realmente torço que você fique bem aí. Tá legal? Abraço, fique bem.